Eu me chamo André e é uma satisfação estar com vocês aqui. Eu vou aqui para frente para sair aqui da tribuna um pouco. Está no livro Reforma Íntima Sem Martírio, de Hermance de Foucault, o que procede do coração. No texto, ela dá uma atenção considerável à questão das tendências e principalmente a seguir padrões. E quando eu cheguei, a conversa do estudo que vocês fazem estava exatamente falando sobre esse ponto de que, seguindo mais ou menos para o caminho de como o espírita deve ou não agir, como agir diante das situações, como é ser espírita ou não ser espírita. E a irmã se traz a discussão essas questões, esses posicionamentos. Todos nós temos tendências, todos nós temos tendências. Isso faz parte do que nós somos, isso faz parte da nossa realidade como seres espirituais que já passaram por inúmeras existências físicas. Já estivemos em culturas diferentes, em gêneros diferentes, em realidades sociais diferentes. Então isso faz com que a gente armazene, se ficar aparecendo algum barulho de microfonia, é porque às vezes eu e microfones e aparelhos assim dá uma coisa meio estranha, mas passa, se acostumem, adaptem-se. Então, por causa dessas experiências, nós vamos reagir a determinadas coisas, mais a umas que as outras. Então, o fato de sermos espíritas vai nos ajudar a refletir sobre o que fazemos, ou refletir antes de fazermos, mas o mais comum é a gente refletir depois que fez. Nós somos criaturas reativas. Mas uma vez que a gente entra em contato com o movimento espírita, a gente começa a aprender que tem coisas que você pode fazer, tem coisas que você não deve fazer e tem coisas que você não deve jamais fazer. E aí a gente se pega numa encruzilhada, porque as coisas que a gente não deve jamais fazer é o que a gente mais faz. Por quê? Porque somos seres humanos, é normal. É normal. Vejam, a gente precisa entender o que é o espiritismo, que é o resultado das pesquisas e aprofundamentos de Allan Kardec e os espíritos, e o que é o movimento espírita, que é o resultado dos nossos comportamentos sociais. Então, quando a gente olha lá na codificação, o código ético e moral a ser seguido é o Evangelho. Ainda assim, isso deixa uma série de espaços abertos, porque o que é que o Evangelho codifica como postura? O que é que o Evangelho tem como exemplo? O comportamento de Jesus. Não é verdade? Mas Jesus lá no Evangelho, ele não diz que é para ser assim, é para ser assado, é para se vestir assim, é para se vestir assado. Apesar de ele viver numa cultura onde tinha tudo isso, né? Na cultura judaica, existe ainda hoje todo um código de comportamento. Parte desse código é adotado pelas outras culturas, né? Mas Jesus em si, ele não impunha nada a ninguém. Ele não obrigava ninguém a fazer coisa alguma. E aí, no transcorrer do desenvolvimento do movimento espírita aqui, principalmente no Brasil, a gente começou a ver que começou a se exigir certas posturas, certos padrões. Para ser espírita tem que ser isso. Se você não fizer isso, você não é espírita. E aí teve uma hora que o pessoal aqui no grupo estava conversando sobre irritar-se, por exemplo, né? Que a pessoa se irritou com o outro e aí ficou aquela questão. Há uma preocupação em relação às nossas reações naturais. Porque irritar-se é instintivo. Você pode educar. Você pode até educar a ponto de não se irritar em relação a nada, mas até isso acontecer, é um caminho que você vai ter que percorrer. Mas normalmente alguma coisa mexe com a gente. Alguma coisa incomoda a gente. Uma coisa que me irrita é barulho. Barulho me deixa profundamente inquieto. Eu saio Quando está tendo muito barulho, eu saio do lugar. Eu tenho uma sensibilidade muito grande a barulho. Eu também tenho problema com lugar com muita gente. E aí eu saio do lugar.
Fique tranquilo. Eu evito esses lugares. Mas aí, também no movimento espírita, depois que você se torna espírita, começam a dizer que você não deve frequentar tais e tais lugares, que você não deve comer tal ou tal comida, que você deve ser, não pode ser carnívoro, não pode ser isso, não pode ser aquilo. E de onde a gente tirou essas coisas? Você não pode torcer pelo esporte, não pode torcer pelo Santa, não pode gostar de futebol, não pode gostar de novela, não pode gostar de Big Brother. Eu também não gosto de Big Brother, mas não é por causa do espiritismo, não. Eu não gosto. Acabou. E aí, a outra coisa que dizia eu também, você não pode assistir filme de terror. Não há terror pior do que você ser um médium em desequilíbrio e conviver com espíritos atormentando você. Acreditem, nenhum filme de terror barra uma mediunidade de desequilíbrio. Nenhum. Nem os piores vocês podem imaginar chega perto de uma pessoa com mediunidade passando por um processo obsessivo. É muito pior. E aí ficam dizendo essas coisas sem explicar por quê. E aí a gente vai adotando as coisas, a gente vai adotando os comportamentos. Já me disseram que a pessoa que é espírita não pode usar roupa preta. Aí eu não perdi a viagem. Eu disse, e agora? Porque eu sou preto. Como é que eu vou fazer com o passe? Então, uma série de coisas que não faz sentido, não fazem sentido. E na hora de a gente falar das nossas tendências, essa coisa de seguir padrão é uma tendência forte em todos nós. É muito forte, muito forte. Porque nós viemos de outras culturas, lembrem. Somos espíritas hoje, mas eu acho que todo mundo nasceu em lar católico, talvez. Poucos nasceram em lar protestante e o resto nasceu em lar espírita. Mas, normalmente, as pessoas vêm de outras culturas religiosas para o espiritismo e vão trazer essas tendências. Essas tendências. A tendência de recorrer a seres superiores. Não foi o espiritismo que inventou isso, ó. É muito antigo, muito antigo. Quando o negócio complica, inclusive o pobre do Santo Antônio de Pádua, eu estava pesquisando para saber um pouco da história dele, ele é o santo dos objetos perdidos. Ele é o santo casamenteiro. Jogaram um problema desse para o lado do pobre do santo. Tem que arrumar marido para os outros. No caso, era marido, não é esposa. Engraçado, né? Mas me disseram, um pessoal que eu conheço, disse que para arrumar marido bom tem que falar que São José. Eu disse, oi? Como assim? Não, porque ele é que dá marido bom. Santo Antônio de Pádua dá qualquer um. Eu disse, meu Deus, coitado de Santo Antônio de Pádua. Que situação difícil. Porque além de ser santo, você tem que saber escolher o marido para os outros. O marido que a pessoa quer. Porque senão não serve, né? Então vejam só que dificuldade. E quando fala em tendências, engraçado que Santo Antônio de Pádua, ele se tornou franciscano depois que ele soube de um massacre de frades franciscanos. Aí ele aderiu à ordem. E ele morreu bem cedo, bem cedo. 36 anos. Foi contemporâneo de Francisco de Assis. E foi alguém que foi admirado pelos seus milagres, mas principalmente porque ele lutava contra as suas tendências naturais, ou seja, o foco que ele tinha, aquilo que ele desejava. Imaginem, a gente fica pensando que santo é diferente da gente, né? Veja, santo é um título, né? Claro, essas pessoas se destacaram por algo. No caso de Antônio de Pádua, era a sua mediunidade. Todo espírita conhece Antônio de Pádua, por quê? Por quê? Só uma pessoa falou. Esse povo não lê o livro dos médios. Qual é o fenômeno que ele... Bicorporidade. Ele estava em dois lugares ao mesmo tempo. Foi tirar o pai da forca, literalmente, né? O pai dele ia ser enforcado por um assassinato. E eu fiquei sabendo que nesse caminho ele ainda ressuscitou morto. Aí eu não sei se é verdade ou é conversa de história de santo, né? Mas vejam só. Uma pessoa que ganhou um título de santo, e aí qualquer um acaba ganhando por alguma coisa incrível que faz, né? Os que se destacam porque fizeram algum feito ou antes da morte ou após a morte. A maioria é após a morte, mas tem uns, como Antônio de Pádua, que é durante a vida. Ele estava lá, fazendo o sermão dele,
E dizem que ele era um excelente comunicador. Ele era um excelente orador. E aí, durante um instante, ele fechou os olhos. Nesse instante, ele foi até Lisboa e tentar salvar o pai dele, que estava no inquérito. Ele foi lá defender o pai, né? Provou a inocência do pai e foi embora. As pessoas, claro, não sabiam naquela hora que era um espírito que estava ali materializado. Porque de onde ele estava para a capital é uma distância considerável, ele não conseguiria chegar a tempo. Bem, isso aí todos os espíritas sabem, todo mundo conhece. Mas a gente sempre olha essas figuras como se elas fossem muito distantes da realidade da gente. Como se os santos viessem já prontos. Como se eles não tivessem que vencer suas próprias tendências. Talvez, excetuando Jesus, a gente não conhece ninguém que seja perfeito. Claro, eu estou falando do Jesus que a gente aprendeu a conhecer. Eu tenho certeza que eu não conheço Jesus. Eu conheço a ideia do que é Jesus. Eu entendo o conceito do que é Jesus. Eu sigo o conceito desse Jesus, mas esse contato eu sinto que nunca tive, a não ser pelo pensamento. Tirando Jesus, todas as outras pessoas têm as suas dificuldades a vencer. E eu ainda assim imagino como deve ter sido difícil para Jesus viver entre nós. Imaginem, deve ter sido complicado. Ele deve ser alguém com a capacidade de tolerar muito alta. Muito alta. Mas mesmo assim, ser assim faz com que você fique um pouco isolado. Porque nem sempre você vai estar na mesma vibe do restante do pessoal. Não é? Mas em alguém como ele, isso não destoa tanto como em alguém como eu, por exemplo. Eu não aguento mais Recife. Não aguento mais essa cidade. Tem um monte de coisa acontecendo aqui que me deixa aborrecido, chateado, querendo ir embora daqui. Ou seja, coisas que me irritam. E aí eu preciso adequar a minha capacidade de tolerância de acordo com as situações. Tem situação que não dá. Você chega e faz, ó, isso aí não dá para aguentar. Mas tem outras que você permite, tem outras que você faz de conta que não está vendo, tem outras que você releva. E isso é educar-se, né? É praticar. A casa espírita mesmo é um excelente lugar para praticar a tolerância. Excelente. Fantástico. O pessoal fica dizendo, não, é muito bom, porque lá todo mundo é educado, todo mundo é acordado, todo mundo é gentil. É não. Não é. Eu tenho uma amiga de trabalho que diz, eu admiro muito os espíritas, porque é isso, porque é aquilo, porque ela fica falando e eu fico do outro lado assim, meu Deus do céu. Que pavor. É um momento de horror quando ela começa a elogiar os espíritas, porque não é nada disso que acontece de verdade. A gente é gente como todo mundo. A gente antipatiza com o outro, a gente puxa o tapete dos outros, a gente age para que a ideia da gente prevaleça em relação a um grupo. E, às vezes a gente usa de mecanismos escusos para fazer isso. Por quê? Porque nós somos seres humanos cheios de falhas. E lutar contra as próprias tendências é reconhecer as próprias falhas e avaliar as que podem ser atacadas de uma forma mais efetiva. Com algumas falhas nossas, a gente não vai querer, a gente nem vai cogitar atacar, porque a gente é tão afeiçoado a elas que a gente já deixa logo de lado. As que a gente identifica como coisas realmente mais nocivas, a gente vai lá e vai procurando modificar-se. E aí ela falou sobre uma transformação que não acontece passivamente. Eu acho que você falou um momento isso, né? E aí é que está o ponto. Na casa espírita, nós somos educados a contar com o apoio das equipes espirituais e das pessoas da casa, mas ao mesmo tempo a gente também precisa agir. Agir. Porque senão não acontece. Não acontece. Mas mesmo sabendo disso tudo, a gente ainda se vê engessado diante de alguns comportamentos que a gente aprendeu que não é para ter, porque a gente é espírito. Por exemplo, esse é horrível. Se alguém morre, você não pode chorar. Se você for no velório de alguém, você não pode chorar.
Não pode porque você é espírita, porque o espírita compreende a realidade. Eu vou até dizer o texto todinho, que normalmente fala. No momento estamos encarnados. Então nós temos que lidar com as nossas emoções. As nossas emoções são resultado da educação que vamos, pela qual vamos passando ao longo dos anos, ao longo dos séculos, ao longo dos milênios. Claro que cada cultura encara a morte de uma forma diferente, né? O Espiritismo dá um panorama diferente para essa percepção da morte. Mas isso só nos torna o quê? Mais humanos. Mais emocionais, ao mesmo tempo que mais racionais também. Porque em momento algum diz na doutrina espírita que o sentimento fica desligado do raciocínio. Apesar de ser uma doutrina que estimula o uso da razão, ele não desestimula o uso da afetividade, da amorosidade, dos sentimentos. Não desestimula. Mas parece que tem gente que entende isso de uma forma meio enviesada. Outra coisa também que ensinam que espírita não pode é se divorciar. A sociedade já tem o divórcio como uma coisa instituída há muito tempo, mas o espírita não pode não. Porque se você divorciar, viu, sua encarnação fracassou. Como é que é isso? Então quer dizer que um relacionamento que fracassou, que não tem mais como voltar a ser o que era, deve permanecer, fazendo com que duas pessoas fiquem juntas quando elas não querem mais isso. Também não pode ser gay, porque se for gay não pode ser espírita. E se for espírita não pode trabalhar em casa nenhuma. Ora, as pessoas homoafetivas, elas têm um direito que qualquer pessoa tem. Ou os heterossexuais têm alguma característica que os torna distintos da humanidade, melhores, ou mais equilibrados, ou mais adequados. Segundo Joana de Ângeles, em relação à sexualidade, todos nós temos os nossos descaminhos, os nossos desequilíbrios. Então, não é pelo fato de ser homossexual ou ser heterossexual, é como a pessoa lida com a própria sexualidade, como ela lida com as suas energias sexuais. Outra coisa terrível que aconteceu aqui é que a gente começou a dividir se é espírita de verdade ou não por espectro político. E aí é outro problema. Entende que todas essas coisas que acontecem só nos dividem, só fragmenta a coesão do movimento espírita. Você só é espírita se você for pelo menos 3 vezes a semana ao centro. Menos do que isso, você não é espírita. E eu ir todos os dias ao centro vai mudar alguma coisa em mim a ponto de eu não ter que lidar com os problemas que eu carrego comigo? Nem se eu morar dentro do centro. Nem se eu tomar banho de água fluidificada. Porque o Espiritismo é uma proposta para nos dar um suporte. Se a gente resolver abraçar a proposta. Mas, às vezes, a proposta fica na periferia da nossa emoção, na periferia da nossa razão. A gente não introjeta. E aí é preciso tempo, só o tempo. Tem pessoas que entendem melhor a ideia e abraçam a ideia, e tem outras que têm mais dificuldade. E algumas têm muita dificuldade porque acham que se não seguir um padrão, não funciona. E aí essa coisa de padronizar o comportamento abre espaço para uma coisa muito séria, que é a hipocrisia. A gente começa a fingir que é o que se espera, quando por dentro, no íntimo, na verdade, nós somos exatamente o oposto disso, que é uma tendência natural do ser humano, do ser humano e dos outros animais, a imitação. A gente aprende no reino animal a fingir. Alguém já encurralou um timbu alguma vez na vida? Já encurralou? Quando ele vê que não consegue fugir, o que é que ele faz? Ele cai. Finge que está morto. É um mecanismo que ele aprendeu, porque isso funcionou outras vezes. O ser humano tem uma série de mecanismos, o ser animal também, tem uma série de mecanismos que ele usa instintivamente. A figura da pessoa acima de toda a suspeita, por exemplo, do bom moço, da boa moça, da pessoa, do santo, é uma das coisas mais usadas para ludibriar os outros.
E às vezes a gente faz isso sem nem se dar conta que está fazendo. Vejam só que coisa. A gente nem se dá conta. E aí a gente abraça essa ideia de ser santo e a gente começa a emular uma coisa que a gente não é. Como é o nome disso? Quando a gente está falando sobre obsessão? Como é o nome quando a gente entra nessa ideia, a gente compra uma ideia e vai sendo envolvida nela, e a gente começa a acreditar que aquilo é verdade. Fascinação. Pois é. O papel, a imagem do super espírita, da super espírita, isso tudo é uma falácia que a gente cria para fugir do que a gente quer deixar lá fora. Às vezes somos pessoas frustradas, somos pessoas que nos sentimos fracassadas emocionalmente, profissionalmente, na nossa vida pessoal, e aí a gente usa o espiritismo como uma fuga e finge que está em missão. E se convence que não, eu estou numa missão, eu estou fazendo uma missão, mas eu estou só fugindo da vida. Eu estou só não tendo coragem de enfrentar as minhas dores. Se você está sofrendo, então vá fazer campanha do quilo, porque isso vai ajudar você. Naturalmente, participar de ações sociais ajuda a gente a ter uma noção de que há outras pessoas que têm uma dor, às vezes, mais acentuada que a nossa. Tem gente que sofre mais que a gente. Mas isso vai fazer com que a gente se sinta bem, de fato. Vejam que coisa estranha. Não, eu fui para a rua entregar comida, eu vi gente que está lá numa condição muito abaixo da minha. Eu vejo aquilo e volto para casa feliz. Tem alguma coisa errada aí, né? Tem alguma coisa errada aí. Porque o que a gente faz por eles é pouquíssimo. A gente consegue matar a fome daquele dia. No máximo. E é o que dá para fazer. Retirá-los daquela realidade já é uma outra proposta que exige muito mais preparo, muito mais conhecimento, muito mais estrutura. Mas a grande lição dessas situações é que aquilo serve para nos humanizar. Não simplesmente para fazer a gente respirar aliviado, porque tem gente na situação pior que a gente. Humanizar porque naquele momento a gente está ali com o objetivo de ajudar o outro, de alguma forma. Nem que seja matando sua fome. Dando um pouco de atenção àquelas pessoas. Que são pessoas que são invisíveis. No caso das pessoas em situação de rua, elas são invisíveis. Indesejadas. Então, quando a gente vai para um lugar desse, a gente vai lidar com uma realidade muito dura, muito sofrida. E aí eu participava de uma campanha que as pessoas, no final da campanha, botaram que estavam se sentindo como anjos, porque estavam levando sopa para as pessoas. Anjos? Os anjos não vão para casa dormir, enquanto o outro está dormindo na chuva. Os anjos ficam do lado da pessoa no sofrimento. Vejam como a gente se ilude com as coisas. A gente faz o mínimo, o mínimo. A gente dá algum dinheiro para preparar uma sopa, ou passa algumas horas cozinhando uma sopa, e a gente acha que está fazendo uma coisa fantástica. Ou seja, a gente não está entendendo a coisa como deveria. A gente está mais preocupado, e aí é uma tendência, é um hábito antigo. Salvação, fazer algo para se salvar. Fazer o bem, porque fazer o bem vai nos livrar de algo. E seria tão melhor se a gente fizesse o bem sem um suborno do céu, né? Como diria Sebastian Shaw. Há uma promessa de salvação, há uma promessa de céu. Entendam o céu por mundo espiritual, por nosso lar, como vocês quiserem. Mas há uma pretensão, não, se eu estou fazendo isso aqui, alguém está vendo esse bem que eu estou fazendo, e aí isso vai contar de alguma forma. Contar para quem? Quem é que está vendo? Quem é que vai depois chegar? Não, venha para cá. Como é teu nome? Iva? Iva, não, vem para cá que tu lá no Antônio de Pádua, tu ficava segurando o celular para os palestrantes poderem falar. Vem para cá. E aí eu lembro de Frederico Figner, que foi presidente da Federação Espírita.
num livro psicografado por Chico Xavier chamado Voltei. Ele psicografou com o pseudônimo de Irmão Jacó. Frederico Figner chega no mundo espiritual e aí ele fica esperando um conselho, um tribunal, um grupo que vá julgar as ações dele. Conversando com Bezerra de Menezes, ele fala dessa expectativa e Bezerra de Menezes diz que não há ninguém para julgar suas ações. Não há um tribunal de criaturas venerandas que vão julgar os seus próprios atos. Quem julga os seus atos é a sua própria consciência. Então vejam, imagine a gente passar uma vida toda fazendo as coisas e fazendo o que é certo por medo do julgamento de alguém. Ou não fazer o que é errado pensando que alguém vai nos julgar. Nós não fazemos o que é, do ponto de vista ético, certo ou errado porque a gente entende as consequências disso. Ou pelo menos deveria ser assim. Eu não vou fazer porque isso não é legal, isso não está correto. Eu não gostaria que fizessem comigo. O próprio Jesus usa isso como média. Eu não vou fazer porque eu não gostaria. E se eu fizer, eu vou procurar ajustar o que eu fiz de errado, para que eu possa ficar em paz comigo. Mas a gente aprendeu, muito tempo atrás, que existe alguém que julga, antes de sermos espíritas até, que vai julgar os nossos atos. Que a gente, se a gente não for bom, a gente vai para o umbral. Que se a gente for bom, a gente vai para o nosso lar. Eu digo uma coisa para vocês, todo mundo vai para o umbral. De lá, aí vocês escolhem para onde vocês querem ir. De lá escolhem. Eu sempre peço aos espíritos, se eu passar em algum lugar que tem feijoada, não deixe eu sentir o cheiro não, pelo amor de Deus. Porque ó, é direto, acabou-se. E a gente transformou o umbral em inferno. Bônus horas a gente entendeu de uma forma como se a gente pudesse ir acumulando e isso fosse nos dar algum tipo de vantagem ou algum tipo de melhoria, quando na verdade o que melhora a nossa condição no mundo espiritual é a nossa capacidade de estar lúcidos em relação ao que está acontecendo. E aí depende muito de cada pessoa. Não tem uma fórmula. Há pessoas que desencarnam e ficam vivendo no seu mundo mental durante muito tempo e outros ficam logo cientes da sua condição espiritual. E aí é muito da questão evolutiva de cada um. Depende muito do quanto a gente, no processo de morrer também, a gente está ligado a determinados sentimentos, a determinadas ideias. O medo de morrer torna o ato de morrer muito mais complicado, muito mais difícil. E o medo que a gente tem de morrer, muitas vezes, não é só pelo desconhecido. Que morrer para a gente não é desconhecido, é exatamente porque é conhecido. Há pessoas que têm traumas dos processos de morte de outras encarnações e reencarnam com esse medo no inconsciente. E aí, quando se fala em morte, a pessoa foge da ideia de morrer. Eu tenho uma conhecida que diz assim, se eu morrer, aí eu disse, se não, quando, né? Se não, porque se abre espaço para que talvez não aconteça. E vai acontecer, é fato. Então, essas centenas de anos já que o Espiritismo existe, e que vem trazendo uma série de revelações, uma série de ensinamentos por pessoas como o próprio Kardec, aqui no Brasil, Chico Xavier e tantos outros espíritos que através dele se comunicam, isso tudo serviu para que a gente repense a respeito dessas questões. Mas parece que a gente não prestou atenção direito, a gente ficou preso ali no fenômeno, nas coisas que chamavam mais atenção. Por exemplo, todo mundo lembra de Nosso Lar, da cidade espiritual, lembra do Aérobus, e todo mundo esquece dos 8 anos que André Luiz ficou no umbral. Porque ele não conseguia nem rezar. Ele estava tão afundado nas suas ideias, no seu sofrimento, ele se sentia tão perdido que ele não sabia nem onde ele estava. Ele não tinha nem noção. A única noção que ele tinha dele mesmo é porque ele estava ali. Mas ele se sentia perdido. Perdido. E tem gente que acha que André Luiz era um espírito evoluidíssimo. Quando, na verdade, o tempo todo ele falava que ele estava em recuperação. Ele já tinha condição de trabalhar lá como assistente e tudo,
mas ele ainda era alguém que estava em processo de recuperação. E nós entendemos errado e começamos a achar que André Luiz é um espírito puro, que Emmanuel é um espírito puro, quando nenhum deles se comportou dessa forma. Em momento nenhum eles disseram que eu sou isso, eu sou aquilo. São apenas amigos que vinham falar da realidade no mundo espiritual. Vejam, nosso lar é de 1944. Como estão as coisas hoje no mundo espiritual? Qual é a visão que os espíritas hoje têm dessas questões? Até onde essas influências desses livros e desses médiuns, homens e mulheres, até onde isso afetou a sociedade espírita, o comportamento dessa sociedade? Hoje nós estamos em 2026, as coisas mudaram. Os padrões sociais mudaram. Os paradigmas também mudaram. O espiritismo continua sendo o mesmo, mas hoje a gente precisa continuar, claro, com o mesmo bom senso que Kardec sempre propôs, passar tudo pelo crivo da razão, para que a gente não veja a casa espírita fazendo reunião mediúnica para animal, para cachorro, para animal doméstico. O que foi que aconteceu com a gente no meio do caminho? André, mas os animais, eles continuam existindo. Claro, eles têm, vamos chamar de alma, né? Eles têm sentimento, eles têm inteligência, mas eles vão se comunicar por uma psicografia. Sério isso? É sério que a gente acredita nessas coisas, numa coisa desse tipo? Como ele vai? Eu estou tentando imaginar a carta de um cachorro que eu tive há alguns anos. Eu vou tentar imaginar, eu acho que vai ser mais ou menos assim. Uau, uau, uau. Uau, 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 uau. Ele não tem ferramentas para se comunicar através de um médium. Vejam, um espírito de alguém, de um ser humano, que está um pouquinho só mais acima de um animal, não consegue muitas vezes. Não pensem que é fácil. Não pensem que é fácil comunicar mediunicamente através de um médium. É preciso equilíbrio energético. É preciso um médium bem treinado. É preciso que o espírito que vai se comunicar tenha algum tipo de ajuda, de assessoria. Não é tão simples assim. É preciso toda uma estrutura para que isso aconteça. Vocês fazem ideia de quantas pessoas não conseguem se comunicar? Quantas pessoas jamais receberam carta dos seus entes queridos desencarnados? São muitas. Muito maior que a quantidade de pessoas que tiveram êxito. E esse número é gigantesco. Mas entendam, é complicado. É um processo muito delicado, que precisa de prática, que precisa de também fé, mas principalmente de condições necessárias. Condições necessárias. E aí nós vemos médiums que acreditam que dão passividades a gatos, passarinho, cachorro, hamster, escorpião. Vamos pensar em todo tipo de animal doméstico que alguém pode pensar. Então, isso é algo que foi enxertado com o tempo, a coisa se perdeu. Os preconceitos também sempre existiram de todos os tempos, não é? E a gente traz isso. Por quê? Tendências. Tendências nossas. Se usar tatuagem, vai para o vale dos tatuados. Se usar relógio na mão esquerda, vai para o vale dos comunistas. Se usar relógio no braço direito, vai para o vale dos bolsonaristas. E por aí vai. As loucuras não param. Não cessam nunca. E aí a gente precisa tirar o que não faz sentido e focar no que funciona. E aí como é que a gente separa o que é verdade do que não é verdade? O que é verdade do que é folclore? Estudando a doutrina espírita. Estudando. Pegando lá a codificação, pegando os livros subsidiários e estudando de verdade. Entendendo, por exemplo, que tem coisas que André Luiz vai falar lá nos livros dele que funcionava e se entendia daquela forma na década de 50, na década de 40, na década de 70. Hoje, as coisas mudaram. Na Gênese, aquele capítulo sobre uranografia geral, descartem. Está totalmente obsoleto. Hoje, o que a astrofísica entende é totalmente diferente. Se tem uma outra ideia sobre o universo. Por quê? Porque a ciência avançou.
A ciência avançou. A questão de espíritos que habitam outros planetas, a gente sempre deve olhar com muita consideração, mas, no entanto, com muito cuidado, muita atenção, porque a gente só tem a mediunidade ainda para aferir isso. Mozart vive em Júpiter, mas a gente não sabe como é Júpiter. A mãe de Chico Xavier, Maria João de Deus, foi até Júpiter, descreveu da forma que ela pôde Júpiter. Mas ainda assim, é algo muito vago. E aí, o que é que a gente tem que se deter? Se deter no que funciona de forma prática e comportamental na doutrina espírita, que são as lições do Evangelho. A gente vai estudar todo o resto, mas do ponto de vista ético-moral, o que a gente tem é o Evangelho. Só. E ainda assim, isso é dificílimo de pôr em prática. Mas, a cada erro, vem uma lição. A cada equívoco deve vir a reflexão do porquê erramos. Porque ainda erramos nisso, porque ainda sou assim, porque ainda tenho dificuldade com isso ou aquilo, mas é preciso haver uma conversa sincera de nós conosco. Uma conversa honesta. A gente não pode se iludir em relação ao que somos de fato. Porque nós vamos ver coisas bonitas nessa descoberta, vamos ver coisas que vão nos deixar um tanto quanto acanhados, mas é parte do que nós somos. Nós não temos como fugir disso. E aí, se a gente cria uma persona onde nós somos totalmente diferentes daquilo que realmente somos, mais tarde, fatalmente, vamos nos frustrar. Porque não estaremos enganando outras pessoas, nós estaremos enganando a nós mesmos. A nós mesmos. Quando Jesus diz, orai e vigiai, orai teu próprio íntimo, vigiai tuas atitudes. A gente perde muito tempo observando a ação dos outros, o comportamento dos outros, ou tentando justificar para o outro algo que não existe de fato em nós, uma necessidade de afirmação. E o que o Espiritismo ensina é que a gente tem que ir limando essas coisas do ego, limando, deixando de lado, porque as coisas relacionadas ao espírito são muito mais profundas. Joana de Ângeles diz que o que chega ao espírito é apenas a lei de Deus. Todas as outras coisas ficam pelo caminho. Então, uma vez que o Espiritismo revela essa nossa realidade como espíritos, isso precisa servir para nos transformar, paulatinamente, gradativamente. Mas a partir do momento que eu tomo a consciência de que sou espírito, eu preciso ir mudando certas posturas, certas visões, mas de uma forma natural. De uma forma que não exista agressão, violência contra o que eu sou ainda. Porque se eu derrubo toda a estrutura do que eu sou para me tornar outra coisa, o que é que vai sobrar? Quem é que faz terapia aqui? Se vocês não fazem, façam. Não tem lugar melhor para você se encontrar com o seu lado escuro, o seu lado complexo, o seu lado, muitas vezes, também ferido, do que na terapia. A casa espírita faz algo que é muito próximo, mas não tem o mesmo foco. E eu acho que é certo não ter. O tratamento da casa espírita, ele chama a sua atenção para alguns detalhes, mas ele não aprofunda nas questões psíquicas, nas questões emocionais, porque não é o foco do tratamento. O tratamento serve para te dar um norte, para que você possa se encontrar. A terapia, ela vai te ajudar a se reestruturar, a se reinventar. Porque às vezes a forma como a gente vai indo não está dando certo. O modelo que a gente escolhe para interpretar a vida não funciona mais com a gente. E aí a gente precisa se adaptar. A gente precisa encontrar novos caminhos. A gente precisa mudar certos posicionamentos. E não é uma coisa que é imposta. Você faz isso no seu tempo, você faz isso de acordo com o que você consegue. Mas tudo isso tem que ser feito respeitando aquilo que você é.
A proposta do movimento espírita, às vezes, e aí não tem nada a ver com o espiritismo, é o movimento espírita, se equivoca quando tenta transformar você num modelo, num padrão. A pessoa que está com todos os sentimentos ali represados, tudo sob controle. Controle total e absoluto. Isso acaba levando a gente para uma condição neurótica, onde a gente vai ver perigo em tudo, ameaça em tudo. Você não vai numa festa de São João porque tem obsessor. Você não vai assistir um jogo no campo do futebol com medo dos obsessores, quando na verdade você devia ter medo da torcida organizada. É muito pior. Ah, você não faz isso porque não pode, você não toma isso porque não pode. Quando na verdade é você que tem que escolher o que é adequado para você. Ah, se eu estou trabalhando na reunião mediúnica, eu não devo beber. Não é que eu não posso, eu não devo. E a partir do momento que eu beber, eu tenho que me afastar da reunião. Que é isso que não acontece, a pessoa fica bebendo escondida, achando que está enganando alguém, né? E aí está prejudicando o equilíbrio da reunião, porque há alcoólatras desencarnados que vão se comunicar através daquele médium ou daquela médium. Agora, imagina o que é que acontece quando um alcoólatra desencarnado se aproxima de um médium que bebe. E aí? Eu sou alérgico à poeira. Muito. Se eu entrar num ambiente que tem poeira, eu entro em crise. Eu danço. Acabou-se. Acabou-se o homem. Imagine o que acontece com um espírito que está lutando contra o vício, que perdeu a vida por causa do vício, e aí ele vai para a reunião mediúnica naquele dia e o médium tomou uma dosinha apenas, aperitiva, no dia da reunião. Ah, André, mas aí eu não posso mais beber? Você tem que fazer escolhas. Se eu quero ficar na reunião mediúnica, eu tenho que lidar com esse problema. Eu não posso. Eu vou prejudicar outras pessoas. Isso para falar o mínimo. Então, quando a gente vai fazer qualquer tipo de escolha de mudança, ela deve ser consciente. Ah, se eu não consigo, então eu não me habilito aquilo. Eu não me proponho aquilo. Eu vou me preparar para, num outro momento, tentar vencer isso. O que não pode é eu impor uma coisa que eu não estou preparado para fazer. Aí eu vou atrapalhar outras pessoas que não podem contar com essa minha inaptidão. Ah, eu quero fazer palestras, certo, mas eu não estudo. Eu não leio, eu não me preparo. Eu vou confiando nos espíritos. Não dá. Eu tenho que ler. Eu tenho que me preparar para o assunto. Eu tenho que passar algum tempo pensando. Não é nem passar dias preparando uma palestra que em 40 minutos você vai... Mas você sentar e estudar e pensar no que vai dizer. Se é o caso, até anotar uma lista. Porque aí a coisa vai fluir, vai funcionar, porque você se preparou. Porque você se preparou. Há cursos de oratória. E há bons cursos de oratória. Se fizer curso de oratória fora da casa espírita, melhor ainda. Porque aí você vai aprender técnicas de oratória. Porque o pessoal tem um negócio de oratória espírita. Aí fica todo mundo falando igual a um certo médium baiano, que eu não vou citar o nome dele aqui, porque ele não estava nem no plano físico mais. Tem gente que faz palestra por aqui que você fecha o olho e você vê de volta falando, meus irmãos. Por que tem que imitar fulano? Por que tem que imitar Beltrana? Por que tem que imitar Ciclana? O objetivo da tribuna espírita é transmitir o conhecimento espírita. Só. Então, uma série de coisas que a gente vai introjetando e achando que ser espírita é ser assim. Uma coisa que me mata é não rir, né? Os espíritas não têm senso de humor. Os espíritos têm um senso de humor fantástico, mas os espíritas não. Os espíritas são pessoas sisudas. Sisudas. Parece que estão com dor de barriga. Né? As casas espíritas não podem ter música em casa espírita. Quem foi que disse? Pode ter. A música tem que ser adequada ao ambiente. Claro que não vai ter pagode aqui, né? Mas tem que ter a música adequada ao ambiente. Tem que ter música na casa espírita. Precisa, ajuda a relaxar, inclusive. A pessoa chega aperreada com alguma coisa, senta ali, aquela música vai ajudando. No centro que a gente frequentava, só tocava no cordel. Eu criei a versão, aquele momento de paz, aquela série todinha. Tanta música legal. Não que não seja, mas imagina, toda vez que você deitava lá, o passe durava 1 hora, né, a energização. 1 hora escutando.
Não dava. Tinha que mudar, porque senão tudo que vira um padrão, minha gente, é prejudicial à compreensão das coisas, é a vivência natural das coisas. Então não pode rir, espírita não pode fazer piada, porque não pode. Se você tem entre os amigos, tem que ser adequado ao ambiente. Tinha um grupo, eu não sei se existe mais, um grupo no YouTube chamado Amigos da Luz. Eles faziam enquetezinhas de brincando com as coisas que acontecem no movimento espírita, com as coisas sem sentido, né? Que a gente acaba tornando uma prática, um padrão, sem se dar conta. Sem se dar conta. Tudo precisa ser passado pela avaliação do nosso bom senso. Tudo tem que ser pensado em grupo. Não um ou dois faz, não. Vai ser assim ou vai ser. Tem que ser o resultado da colaboração, da coletividade. Porque a doutrina dos espíritos surgiu assim. Vejam quantos espíritos se comunicaram com Kardec através de outros médiuns. Ele selecionava todas as mensagens e comparava. Se vocês olharem, vai ter lá Cracóvia, Polônia, França, em vários lugares da Europa, vários lugares. Chegavam as cartas até ele, ele não estava presente em todas as comunicações, não, pelo amor de Deus, o pobre Kardec tinha vida, né? Ele tinha a vida dele, ele tinha as ocupações dele, ele não tinha como estar viajando para todo canto. Eita, o espírito vai se comunicar lá em tal lugar, ele ia para lá e ficava. Não, mas ele pegava o que chegava até ele, as cartas, e ele comparava. Isso aqui está diferente do que Lamennais dizia. Isso aqui está diferente do que aquele de África, Agostinho. Isso aqui está diferente do que Agostinho fala. Não, não é. Isso aqui é. E assim ele foi comparando. E olhando a proposta, o que estava por trás das palavras dos espíritos. Para que a gente não vire um bando de gente que, não, porque o espírito está falando, a gente tem que acreditar e a gente tem que aceitar porque é um espírito. E se esse espírito que está falando isso não estiver dando um conselho adequado, se ele estiver dizendo algo que não seja verdade, como é que a gente vai saber? A gente precisa comparar as coisas. A gente depende muito dos espíritos, às vezes, para coisas que não é necessária a ação deles. Eu vi vocês também falando sobre a prece, né? Eu estava prestando atenção assim. E aí, a coisa da prece. A prece é efetiva extremamente. Extremamente. Mas o que faz a prece ser efetiva? O que faz a prece ser efetiva? Porque eu posso fazer uma prece enquanto tricoto uma coisa, eu posso fazer uma prece enquanto jogo videogame, eu posso fazer uma prece enquanto eu estou com um rosário na mão, eu posso ficar repetindo uma prece infinitamente. Tem religiões que fazem muito isso, né? Tem os rosários e cada rosário daquele é uma oração. Mas o que é que faz é o número de vezes que eu faço a prece. Eu tenho que fazer prece de manhã, de tarde, de noite. Eu tenho que fazer prece antes de dormir. Por quê? E quando eu não faço a prece antes de dormir, o que é que acontece? E se eu fizer a prece dormindo, o que é que acontece? Que é o que geralmente acontece, né? Senhor Jesus, muito obrigado pelo dia de hoje. É como a gente direciona o pensamento. A eficácia da prece está na sinceridade daquilo que a gente coloca, direciona. E aí a prece é eficaz. Preces longas tendem a não ser muito eficazes, porque a gente começa a se afastar, a perder o foco. Mas se a gente ora de forma contrita, Emmanuel diz que na prece o que tem que estar de joelho é o coração. O coração. E aí a eficácia da prece, a vontade, o poder, usar o poder da vontade. Claro, o poder da vontade, o limite é o que cada um impõe, é o que cada um direciona. Para que a gente não comece a fazer preces só por fazer, só porque tem que fazer. O objetivo da prece, numa reunião mediúnica, por exemplo, numa reunião como essa de estudo, é equilibrar o ambiente. Então, o direcionamento do nosso pensamento vai ser no sentido de nos adequarmos energeticamente a essa assembleia. Porque, às vezes, a gente começa a fazer uma prece que não tem sentido. Uma vez, um rapaz no centro começou a falar, começou a fazer a prece, e alongou a prece. Aí teve uma hora que ele fez: olha, senhor, não sei não. Eu não sei não,
O senhor veja aí como é que o senhor faz, porque o negócio está muito difícil. Ou seja, quebrou totalmente o objetivo. O objetivo da prece é manter a gente elevado. Se na prece eu começo a falar coisas que tendem à negatividade, a coletividade vai junto. Então, isso tudo é o resultado da prática, mas o resultado da compreensão. Pedir aos espíritos também coisas possíveis, né? Eu conheci uma pessoa que pedia para os espíritos, para o chefe dele, parar de pegar no pé dele. Aí o espírito disse, é simples, meu filho, é só você cumprir o horário. Veja como eu consigo pegar uma situação pela qual eu estou passando, mudar o foco da coisa totalmente e transformar o outro no problema. O problema era falta de pontualidade. Chegava sempre atrasado, chegava muito atrasado, o chefe ia fazer o quê? Ele também orava para que o carro dele parasse de dar defeito. Tem que levar no mecânico, né? Eu conheço carro que funciona por energia, mas carro que funciona através de fluido magnético ainda a gente não inventou. Não chegamos nesse ponto ainda. E ele estava à frente do seu tempo, porque isso era no final dos anos 90, viu? Ele dizia que meu carro está com problema. Fulano, tu está fazendo pressa, pensando no motor do teu carro. Sério? Para você ver como a gente pega as coisas e a gente joga num nível muito rasteiro. É como orar para outra pessoa se dar mal. Como alguém vai atender? Alguém que tem o intuito no bem vai atender uma prece dessa. Não, eu quero que fulano, eu quero que Márcio suma do meu caminho, porque eu não aguento mais. Bons espíritos, tirem Márcio do meu caminho. Alguém vai escutar, óbvio, mas não vai ser ninguém que possa ajudar efetivamente. A gente precisa lembrar do que nos rodeia também. Porque tem prece que é assim, ó, não sai da horizontalidade. Há preces que... Então, uma série de coisas que a gente faz por hábito, por tendência, e a gente não se dá conta. Tem gente que entra na casa espírita e se benze. Tem gente que vai na foto do mentor ou do diretor da casa e vai fazer a oração. Minha gente, a gente não sabe como aquela pessoa se desencarnou. Que algumas casas têm prática de botar foto de ex-presidentes, né, nas paredes. A gente não sabe como aquela pessoa está pedindo ajuda a ela. Às vezes ela está precisando de ajuda. Tenho certeza, quem é presidente de casa espírita depois que desencarna, precisa passar por um tratamento longo. Porque não é fácil carregar um piano desse. É luta. Muitas vezes abnegação, que às vezes a pessoa nem estava preparada para passar. Viu? Acabou abraçando porque viu a necessidade. Não tinha mais ninguém. Que é o outro ponto que eu vou falar, eu deixei para o finzinho. É exatamente a falta de compromisso. Nossa, como espíritas. Eu não vou me desgastar muito disso não, porque isso aí é uma tarefa de Jô. Jô veio com essa missão do mundo espiritual para cá. Ela veio para se dedicar totalmente à causa espírita, abrir mão da própria vida. É muito bonito isso. E eu vou ficar só olhando o Jô sofrer. Eu vou ficar só olhando os trabalhadores se desgastarem. Quando o auxílio das outras pessoas, o compromisso, o envolvimento poderia diminuir bastante tudo isso. Todo esse desgaste. Mas eu prefiro ficar indo só na quinta-feira mesmo assistir a palestra. Mas quem é que limpa a casa? Quem é que varre o salão? Quem é que troca o garrafão de água lá no... Quem é que limpa o banheiro? Quem é que limpa os ventiladores? Quem é que ajuda a pagar a conta de luz? Há várias formas de trabalhar na casa espírita. Há várias formas. E talvez passar décadas achatando o nosso bumbum na cadeira não seja a melhor forma. Talvez entrar na fileira, se preparar, fazer os cursos que a casa oferece, adequar-se, espiritizar-se, né? Seja interessante. Muito mais do que ficar apenas olhando os outros fazerem. Porque a gente, quando fica olhando os outros fazerem, a gente perde
a oportunidade de aprender na lida, no trabalho. Não tem nada que ensine mais sobre o espiritismo do que trabalhar numa casa espírita. Os bastidores de uma casa espírita. Não tem nada que ensine mais sobre tolerância, sobre caridade, sobre lutar contra o egoísmo do que uma reunião administrativa na casa espírita. É um teste. Uma reunião administrativa é um teste de paciência, de amor, de tolerância. Porque a gente vai ter que lidar uns com os outros diante da realidade de cada um, das facilidades e das dificuldades. Então, o Espiritismo sempre nos convida ao trabalho, sempre nos convida ao trabalho. Seja uma campanha do quilo, seja um trabalho com sopa, seja um trabalho de evangelização infanto-juvenil, seja um trabalho de passe, qualquer trabalho. E ainda tem o trabalho que todo trabalhador de casa espírita acaba tendo que se envolver, né? Aquele trabalho multiuso, lavar banheiro, varrer aqui, limpar uma coisa ou outra. Porque o palestrante hoje veio aqui só para falar. Mas alguém teve que preparar o salão para que a gente estivesse aqui, né? Alguém chegou mais cedo. Ou então tem casas que pagam alguém para fazer isso. Às vezes funciona de uma forma prática. Ninguém tem tempo, paga alguém paga uma pessoa, a pessoa toma conta daquilo ali. Mas normalmente o trabalhador espírita, a trabalhadora, joga em várias posições. E às vezes são sobrecarregados de trabalho porque falta material humano. E aí a gente precisa convidar as pessoas ao trabalho, né? Aqui no Antônio de Pádua, vocês têm o cronograma das aulas, dos cursos, sempre aberto a todo mundo, né? Sempre dando oportunidade para que exista essa renovação. Porque senão a casa espírita, minha gente, fecha. Ó, a maioria de nós aqui são pessoas já maduras, pouquíssimos jovens. Se a gente morre, quem é que vai continuar o trabalho? A gente precisa estar formando sempre novos trabalhadores, investindo em material humano. A casa espírita necessita disso. Sem impor nada a ninguém, sem ficar colocando medo nas pessoas, é claro, né? Se você não trabalhar, ó, os espíritos não vão dar paz a você. Tem gente que diz isso para um pobre de um médium atormentado. Se você não trabalhar, se você não educar a mediunidade, os espíritos não vão te dar paz. E aí torna mais difícil a relação entre esse médium e os espíritos que estão perto dele. Porque ele já vive atormentado. Eduque-se para que você viva bem. Independente se você depois vai escolher trabalhar mediunicamente ou não. Eduque-se para que você tenha controle sobre você. Autocontrole. E que você consiga evitar a interferência indesejada de espíritos infelizes. Que você possa usar essa faculdade na casa espírita para ajudar esses espíritos a se reencontrarem. Mostrar a realidade também dos espíritos que sofrem. São pessoas iguais a nós. Os obsessores são pessoas iguais a nós. São nossos sócios. Muitas vezes estão em condições terríveis porque a gente simplesmente empurrou eles para lá. Empurrou com as nossas ações irresponsáveis e deixou eles lá sem nem querer saber por que eles estão lá. E aí, quando eles se apresentam, a gente faz de conta, dá uma de João sem braço, como o pessoal diz por aí, paga de doido, fingindo que a gente não sabe. Quando, na verdade, nós somos o causador do sofrimento daquele indivíduo. E ele é o causador das nossas dores. Então, o reajuste vai acontecer através de uma convivência pacífica, equilibrada, saudável. Mas ambos precisam de tratamento para que essa convivência possa melhorar. Então, a Casa Espírita oferece todos esses recursos. A gente precisa, claro, separar o que é o joio do trigo sempre, o que faz parte da realidade da vivência na Casa Espírita e o que é fruto da imaginação de pessoas superexcitadas. Então, nosso horário chegou ao final. Eu espero ter esclarecido algumas dúvidas, mas espero também ter criado muitas outras dúvidas, porque é através de dúvidas que a gente busca. Quando a gente sabe de tudo, a gente para no tempo. Ou seja, isso nunca vai acontecer, ninguém sabe de tudo. Mas quando a gente acha que sabe, a gente para no tempo. Quando a gente percebe que a gente não sabe, a gente parte em busca de aprender mais. Uma boa noite a todos e muita paz.